Nesse vídeo eu vou explicar por que toda a riqueza que nós temos hoje na nossa civilização, todo esse avanço, todo esse conforto que nós temos, se você olhar a sua casa, o fato de você ter um chuveiro, um banheiro, um ventilador, ar-condicionado, geladeira, qualquer pessoa de classe média hoje tem um conforto maior do que um rei da Idade Média. Um rei da Idade Média não tinha nem um banheiro como nós temos hoje, ele não tinha ventilador, ele não tinha nenhum desses equipamentos, desses confortos que nós temos hoje. E nesse vídeo eu quero explicar como é que é o livre mercado que é responsável não só pela riqueza que nós temos hoje, mas até pela riqueza que existia na Idade Média. A única forma de nós, em sociedade, produzirmos riqueza, fazer a riqueza crescer, fazer com que as pessoas tenham mais conforto, é através do livre mercado. Não existe um método alternativo, sempre foi assim, desde o início dos tempos. A partir do momento em que o ser humano começou a desenvolver a civilização, isso aconteceu através do sistema de livre mercado. Eu vou explicar por que o livre mercado gera riqueza e por que na ausência de livre mercado a nossa civilização não teria gerado riqueza baseado na estrutura básica da ação humana, seguindo o método de Ludwig von Mises, que é a praxeologia, no qual ele explica toda a economia e todas as leis econômicas baseada na estrutura básica da ação humana. Afinal, a economia nada mais é do que a ação humana. O ser humano usa meios para alcançar fins. Eu posso usar o meu computador, a minha câmera, um prato, um copo, porque eu quero alcançar certos fins usando esses meios. Um meio da ação humana é um bem econômico, porque indivíduos têm o interesse de usar esses meios que são escassos para alcançar fins. Eles sempre são escassos porque, se os meios da ação humana não fossem escassos, nós alcançaríamos todos os nossos fins instantaneamente. Nós não alcançamos todos os fins, nós alcançamos apenas uma parte deles, porque os meios são escassos. Então a economia lida com a forma como indivíduos usam meios para alcançar fins, como esses indivíduos valorizam esses meios escassos e como esse valor que eles dão aos meios escassos influencia nas trocas que eles fazem entre si. Uma coisa que a gente precisa entender, que algumas pessoas parece que não entendem, é que a riqueza que nós temos, ela foi criada, ela foi produzida. Riqueza se produz, ela não existe naturalmente. Quando a nossa espécie humana começou a existir, nós vivíamos na miséria, nós vivíamos na selva. Quando as pessoas começaram a ter certos bens econômicos, começaram a enriquecer, começaram a melhorar a sua qualidade de vida, isso foi produzido pela ação humana. Não é que existe uma quantidade fixa de riqueza e que se alguns têm mais, os outros vão perder. Não é isso, a riqueza é produzida. Uma pessoa pode produzir muita riqueza, vender muitos produtos, enriquecer. Isso não significa que ela tirou de alguém. Ela enriqueceu outras pessoas também, e eu vou explicar isso nesse vídeo. Quando um indivíduo produz riqueza, por exemplo, o indivíduo faz uma plantação de um certo legume qualquer, e depois ele vende esses legumes porque não tem utilidade para ele ficar guardando uma quantidade muito grande de um único bem econômico. Se você planta um pouquinho de cenouras, isso vai ser útil para você, você pode comer. Se você planta mais, você pode até guardar, mas depois de uma certa quantidade, nem para guardar aquilo serve mais, porque vai estragar. Aquilo não tem utilidade para você, mas é eficiente você produzir tudo aquilo. Por quê? Porque aí ele vai poder trocar isso que ele produziu por algum outro tipo de bem econômico, por outros bens que são úteis para ele. Então acontece a divisão de trabalho. Cada pessoa se especializa numa coisa, porque se especializando ela vai produzir mais daquela coisa. Se todas as pessoas tivessem que fazer os seus próprios móveis, construir a sua própria cadeira, costurar a sua própria roupa, fazer o seu próprio sapato, plantar a sua própria comida, criar o seu próprio forno, se todas as pessoas tivessem que produzir suas próprias coisas, elas nunca iam conseguir produzir nada. A gente viveria para sempre na miséria ou na idade da pedra. Mas quando uma pessoa se especializa em produzir sapatos, ela consegue produzir muitos sapatos com uma certa qualidade. Aí outra pessoa se especializa em produzir cadeiras, e outra pessoa se especializa em produzir panelas. E aí essas pessoas trocam essas coisas, e cada pessoa tem tudo que ela precisa, mas cada pessoa só faz uma coisa, porque depois elas vão trocar isso no livre mercado. Então dá para perceber que a produção de riqueza acontece com a divisão de trabalho
e acontece com as trocas voluntárias. Agora, como a gente sabe que uma troca voluntária produz riqueza? Pelo seguinte, toda vez que dois indivíduos fazem uma troca voluntária, eu troco uma coisa que eu tenho por uma coisa que a outra pessoa tem. É porque eu valorizo mais o que ela tem e ela valoriza mais o que eu tenho. Existe uma valorização inversa entre os dois indivíduos. Se nós achássemos que as duas coisas têm o mesmo valor, você não trocaria. Você não ia se dar o trabalho de trocar uma coisa que vai ter o mesmo valor. Você sempre troca porque o que você recebe tem mais valor para você do que o que você deu. Isso significa que se você deixar os indivíduos com a sua propriedade privada, produzindo o que eles quiserem produzir, e deixar cada indivíduo trocar o que ele produz pelo que outra pessoa produz, esses indivíduos vão cada vez mais enriquecer. Porque se eu produzo 1000 sapatos, esses sapatos não têm utilidade para mim. Eu me especializei em produzir esses sapatos para que eu possa trocar por outras coisas. Então eu vou, na prática, dar sapatos para muitas pessoas e as pessoas vão dar outras coisas para mim que são mais úteis para mim. Porque quanto mais unidades você tem do mesmo estoque, aquilo vai ficando cada vez menos útil para você. Se eu tenho 1000 sapatos, eu não preciso de mais sapatos. Eu não tenho mais utilidade para mim. Eu quero, pelo contrário, me desfazer deles. Mas eu produzo eles porque eu me especializei nessa tarefa e aí eu troco por outros bens de pessoas que se especializaram em outras tarefas. Com o tempo, conforme as pessoas vão se especializando mais e adquirindo mais conhecimento de como produzir numa qualidade melhor e com custos menores, conforme as pessoas vão trocando a sua propriedade, elas vão acumulando capital. Elas vão tendo muito mais bens econômicos do que elas precisam para satisfazer as suas necessidades mais imediatas. Então as pessoas podem fazer uma coisa chamada investimento. Se eu tenho capital acumulado, eu posso investir esse capital para adquirir mais meios de produção, para que eu possa produzir mais produtos com maior qualidade e com menores custos, para que eu possa depois vender esses produtos e receber mais coisas em troca desses produtos, já que eles vão ter mais qualidade, menos custo, então eu vou gastar menos e ganhar mais. E isso acontece porque eu estou produzindo mais, eu estou beneficiando a vida de outras pessoas com esses produtos. Elas vão ter produtos de melhor qualidade na vida delas, a vida delas vai ser melhor, e por isso que elas vão voluntariamente trocar o seu dinheiro. No caso, uma economia desenvolvida usa dinheiro porque ele facilita todas as trocas. Então, se a pessoa dá o dinheiro dela num determinado produto, é porque ela prefere esse produto do que gastar dinheiro com outra coisa. Isso faz a vida dela ficar melhor. Ela acha isso melhor, por isso que ela gasta o dinheiro com aquele produto. Então, quando você investe em produção, você quer produzir uma coisa que outras pessoas queiram comprar com o dinheiro delas. Você faz isso porque você vai lucrar. Mas, ao mesmo tempo, se as pessoas estão pagando voluntariamente, você também está fazendo uma coisa que está melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Então, perceba como uma pessoa que acumulou capital, investiu esse capital porque ela queria lucrar, acabou melhorando a vida de outras pessoas. Ela não tirou a riqueza de outra pessoa para que ela tivesse riqueza. Ela criou mais riqueza, ela produziu mais riqueza, ela produziu bens econômicos que melhoraram a vida de outras pessoas, por isso que elas quiseram trocar voluntariamente o dinheiro delas por aquele produto, e depois ela ganhou mais dinheiro com o qual ela vai poder trocar por outros produtos. Então perceba que esse capitalista ou esse empresário que investiu capital, ele aumentou a riqueza total da sociedade. A riqueza não é fixa e para ter, você precisa tirar de outra pessoa. Não, ele aumentou a riqueza total, ele aumentou a riqueza de outras pessoas e também aumentou a sua própria riqueza. Se esse empresário também contratou pessoas para trabalhar nessa produção, ele também melhorou a vida dessas pessoas, porque essas pessoas aceitaram voluntariamente trabalhar para ele. Elas poderiam ter falado, não, obrigado, eu não quero trabalhar na sua empresa, eu prefiro fazer outra coisa. Mas ela quis trabalhar, ou seja, ela achou que isso era a melhor opção para ela. Por quê? Porque trabalhando nessa produção, que foi criada por esse investimento de capital, os trabalhadores ganham um salário. E com esse salário, eles podem comprar diversos outros produtos
que eles não seriam capazes de produzir por conta própria. Tente produzir a sua própria geladeira, seu próprio fogão, sua própria cadeira, sua própria cama e veja o desastre que vai ser. Você não vai conseguir produzir nada. Se cada pessoa tivesse que produzir seus próprios produtos, nós viveríamos na Idade da Pedra. Nós não conseguiríamos produzir as nossas próprias coisas. A produção acontece por especialização, por divisão de trabalho e por trocas voluntárias no mercado, no livre mercado. E tudo isso se fundamenta na propriedade privada, porque para investir, para produzir e para trocar, você precisa ser o dono das suas propriedades. É tendo as suas propriedades que os indivíduos podem decidir se eles estão fazendo uma troca benéfica. Se trocar o meu dinheiro por aquele produto vai ser melhor ou pior para mim. Se for pior, o indivíduo não vai fazer a troca. Se for melhor, ele faz a troca. E a pessoa que está vendendo um produto também, ela só vai vender quando ela prefere o dinheiro do que o produto. Então as duas pessoas saem lucrando. Na verdade, todas as pessoas saem lucrando. O empresário lucra, o trabalhador lucra, porque ele acha que o salário dele vale mais do que o trabalho. Então ele trabalha, ganha o salário e fica satisfeito. Se não ficasse, ele não ia trabalhar. Então ele lucra também. O trabalhador lucra, o empresário lucra e o consumidor lucra. Perceba que todas essas pessoas estão lucrando, nenhuma delas está sendo explorada. E assim a riqueza aumenta. Então, quando as pessoas podem fazer trocas voluntárias e quando elas têm a sua propriedade pela qual elas podem decidir qual dos dois lados da troca elas preferem, e quando as duas pessoas preferem o outro lado, aí elas trocam e as duas acreditam que saíram ganhando, isso causa um aumento da riqueza. Então a riqueza pode aumentar mesmo sem produção, apenas trocando, porque a riqueza é subjetiva. Um certo bem econômico tem um valor para mim diferente do que ele tem para outra pessoa. Então quando as pessoas vão trocando os seus bens econômicos, o valor vai aumentando, porque ela vai trocando por algo que ela valoriza mais, sempre. Então trocas voluntárias de propriedade trazem um aumento de riqueza para as pessoas. E é basicamente assim que a nossa civilização saiu da Idade da Pedra e chegou até os dias de hoje, com todo o avanço que nós temos, com todo o conforto que nós temos. Agora, o que não trouxe riqueza? O que não trouxe nunca riqueza e só atrapalhou o livre mercado foi o Estado. Então você tem esses dois sistemas, eles coexistem. Não existe nenhum sistema puro Estado ou puro mercado, mas esses dois sistemas não são compatíveis um com o outro, porque eles têm princípios contraditórios. O princípio do livre mercado é a propriedade privada. Eu tenho a propriedade privada, eu produzo com a minha propriedade, eu troco a minha propriedade, isso traz um aumento de riqueza. Agora, o princípio do Estado é interferir na propriedade dos outros. Ou seja, ele não faz trocas voluntárias, mas sim trocas coercitivas de propriedades. Ou seja, ele pega a sua propriedade, que se chama imposto, ele pega à força a sua propriedade para fazer coisas com esse dinheiro que você não pediu, com as quais você não concordou. Então, você pode não achar que aquilo é bom para você, mas mesmo assim o Estado vai roubar o seu dinheiro e vai fazer uma coisa que você não queria. Ou seja, isso não gera riqueza, porque uma troca gera riqueza quando os indivíduos valorizam mais o que eles estão recebendo. Mas no Estado você não valoriza o que você está recebendo. Você não pagaria voluntariamente para receber aquilo. Então você está perdendo a sua riqueza. O Estado pega a riqueza que você produziu, que você trocou com outras pessoas, e ele rouba isso de você e faz com isso uma coisa que você não quer. Então ele diminui a riqueza das pessoas. Toda vez que o Estado cobra impostos e toda vez que ele presta serviços com esses impostos, ele está causando uma diminuição da riqueza, porque as pessoas não querem fazer isso com a riqueza delas. Elas querem fazer uma coisa diferente que para elas teria mais valor. E por outro lado, o Estado precisa que exista mercado, ele sempre precisa, para que ele possa parasitar o mercado. Porque o Estado sozinho não consegue produzir nada. O Estado só consegue roubar o que foi produzido pelo livre mercado. Então precisa existir algum livre mercado para que a sociedade enriqueça, para depois o Estado chegar lá com a força das armas, com exércitos, com polícia, e roubar a sua propriedade. Aí o Estado passa a ter
alguma riqueza. Então, basicamente, é assim que a riqueza é produzida. Quando indivíduos têm a sua propriedade privada, eles usam a sua propriedade para produzir e para trocar os seus bens econômicos por outros bens econômicos que eles valorizam mais, assim gerando riqueza. Enquanto o Estado ou criminosos, quando eles roubam a propriedade das pessoas, quando eles fazem com a sua propriedade uma coisa que você não quer que seja feita, eles estão diminuindo a riqueza, eles estão fazendo uma coisa que você dá menos valor. Se as pessoas não podem saber pelo que elas estão trocando a sua propriedade, não podem escolher pelo que elas trocam, não podem escolher o que elas vão produzir, não tem um ambiente de livre mercado onde a pessoa possa saber se ela está produzindo algo do interesse do consumidor, que vai pagar por aquilo e te dar lucro. Se você não tem como saber os preços de mercado, se você não tem sua propriedade para produzir e se você não pode trocar livremente a sua propriedade, isso impede as pessoas de produzir riqueza e, portanto, o imposto, que é roubo de propriedade, as regulações, que são violação de propriedade, que o Estado impõe sobre a economia, estão impedindo a riqueza de ser criada, estão destruindo a produção de riqueza da humanidade. E isso não é uma ideia nova. Eu não estou propondo aqui um novo jeito de fazer as coisas. Vamos mudar o jeito que a sociedade funciona. Não, eu estou aqui dizendo como a sociedade sempre funcionou. Desde o início dos tempos. Foi sempre assim que a riqueza foi produzida, exceto na Idade da Pedra. Exceto quando o ser humano vivia igual um animal na selva. Mas a partir do momento em que o ser humano começou a acumular capital, começou a fazer uma divisão de trabalho, começou a se especializar na produção de certos produtos e trocar esses produtos, isso sempre funcionou e só poderia funcionar através do livre mercado, não uma sociedade completamente baseada na propriedade e no livre mercado, mas pelo menos parcialmente. E foi esse sistema de livre mercado que gerou toda a riqueza de toda a história da humanidade até os dias de hoje. E sempre foi o Estado e os criminosos, os bandidos, as gangues que roubam propriedade privada, que atrapalharam esse processo e que destruíram a produção de riqueza. Inscreva-se no canal, assista a minha playlist de economia para aprender mais sobre economia. Se você gostou do conteúdo, ajude o canal através de doações nos links na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.